Olá, estudante! Eu sou a professora Francielen e estarei com você na aula de História de hoje. Nesta aula, você vai conhecer um pouquinho mais sobre as 4 maiores cidades do Brasil. 3 delas já foram as capitais do país. Ele servirá de apoio para que você realize a atividade número 5 do seu caderno Trilhas de Aprendizagem. Você sabe quais são as 4 maiores cidades do Brasil? Vamos às dicas? Primeira dica. Conhecida por ser a capital cultural do país, abriga pessoas vindas de todo o mundo. Se você respondeu São Paulo, acertou em cheio. Nossa cidade é a mais populosa do país e também muito diversa. Conheça um pouquinho mais sobre ela. A cidade de São Paulo é a mais rica e mais populosa do país, tem influência nacional e internacional do ponto de vista cultural, econômico e político. Considerada capital cultural, São Paulo tem muitos pontos turísticos relacionados à arte. 2 deles viraram patrimônio histórico de São Paulo. A Estação da Luz e a coleção de arte do MASP são patrimônios históricos paulistas, segundo o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Patrimônio histórico são bens materiais ou naturais que foram construídos ou preservados ao longo do tempo. Tem ligação com a cultura e a identidade local. Possuem elementos essenciais para entender como aquela sociedade se desenvolveu, sendo também um instrumento de pesquisa. Vamos à segunda dica? Cartão postal do Brasil, a cidade é conhecida por sua paisagem exuberante. Acertou quem respondeu Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade maravilhosa? Leia o texto no seu caderno Trilhas, na página 176. Ele fala um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, que tem uma população estimada de 6.718.903 habitantes e é a segunda maior cidade do país. Em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como patrimônio da humanidade. Vamos à terceira dica? Seu centro histórico guarda as memórias do Brasil Colônia. Foi a primeira sede da administração do Brasil. Se você respondeu Salvador, acertou em cheio. Conheça um pouco mais dessa importante cidade da Bahia. Salvador é considerada a primeira capital do Brasil até 1763. É uma cidade economicamente mais desenvolvida da Bahia. Sua arquitetura preserva um pedaço da história do Brasil. Para saber mais, leia o texto do seu Trilhas na página 177. O Pelô, apelido carinhoso atribuído aos quarteirões do Centro Histórico de Salvador, é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. As características diferenciadas do Pelourinho são a maior concentração da arquitetura colonial, além das ruas estreitas e intrigantes, ladeiras charmosas e chão de pedras. Enfim, cenário de séculos atrás. Vamos à quarta e última dica? Cidade sede da política brasileira, conhecida por sua arquitetura. Acertou quem respondeu Brasília. Que tal conhecer um pouco mais sobre a capital do nosso país? Brasília. Atual capital do Brasil, Brasília tem 3.015.268 habitantes, de acordo com estimativas do IBGE. A construção de Brasília teve um grande impacto na integração do Centro-Oeste à vida econômica e social do Brasil, mas ainda enfrenta, atualmente, sérios problemas de habitação, desigualdade, desemprego, saneamento e segurança. Para saber mais, continue a leitura do texto na página 178 do seu caderno Trilhas de Aprendizagem. O conjunto urbanístico arquitetônico de Brasília foi inscrito no livro de tombo histórico pelo IPHAN em 14 de março de 1990.
primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecido pela Unesco, em 1987, como Patrimônio Mundial. Para saber mais, acesse o portal do IPAM e conheça os patrimônios nacionais. Você conheceu as 4 grandes cidades do Brasil. Elas ocupam um lugar significativo na história do nosso país e têm muitas coisas em comum. Aponte as semelhanças e diferenças entre essas cidades nos exercícios do seu Trilhas. Atividade 5. Participe das aulas, realize as atividades e mantenha contato com seu professor através do Google Classroom ou outros meios disponibilizados pela escola. Bons estudos e até a próxima!